Vamos então para a última, né, pessoal? Esperar aí um minutinho para começar, a 1h30 em ponto. Enquanto isso, eu vou limpando o circuito aqui, tá? Pessoal, eu pretendo fazer pelo menos 2 circuitos com vocês, tá? Um deles com uma fonte só e o outro com 2 fontes, tá? Para a gente poder fazer um exemplo de cálculo com malha, tá? Por malha de Kirchhoff. Então, vou começar aqui. Primeiro os componentes, né? Vou colocar aqui, então, os resistores. Uma fonte, uma fonte só por enquanto. Vou conectar aqui os resistores. Tá, esse aqui é aqui. Vou mudar o valor da fonte aqui, então. Eu vou colocar 24 volts, tá? As resistências, essa primeira aqui, eu vou deixar ela com 5, o R1. Se não der enter, não vai, né? O R2, eu vou colocar ele com 10. E o R3, deixa eu ver, vou colocar ele com 8. E o R4 com 4. Pronto, valores pequenos. Mas as diferenças agora desse circuito aqui para o anterior, que era um circuito totalmente em paralelo, né? Quando o circuito ele é totalmente em paralelo, a tensão da fonte vai ser a mesma para todos os resistores ou ramos, né, que estiverem em paralelo com a fonte. Só que nesse caso, eu não posso falar que tem 24 volts aqui nesse ramo do resistor 2, né, que ele vale 10 ohms. Por quê? Porque ele não está diretamente em paralelo com a fonte. Tem um resistor ali entre eles, né, que é o R1. Então, primeiro, a tensão vem,
tem uma queda que é consumida uma parte pelo R1 e o restante que vem e fica nesses dois outros ramos, né? Aí esses dois outros ramos, como eles estão em paralelo um com o outro, aí vai ter a mesma tensão aqui e aqui, tá? Mas eu não posso falar que vai ser 24 volts, não. A gente tem que subtrair a queda de tensão em R1 para saber quanto que vai ficar em R2 e no R3 com R4, tá bom? Para a gente calcular também o resistor equivalente, tem diferença agora, né? A gente precisa fazer no sentido do resistor que está mais distante da fonte, vindo para a fonte, tá? De Warley. Aí no R3 e no R4 vai ter a mesma tensão do R2? O R2 é só um resistor? Sim, é o ramo, a gente conhece aqui pelo ramo, né? Então, no R2 e no aliás, no R3 e no R4, eles somados vão ter a mesma tensão que no R2, porque são os ramos que estão em paralelo. Certo. Basicamente, tô em paralelo, acho que no meio do caminho do R3 e R4 tem uma linha, tem um nó no meio do caminho. Sabe? Que criança, Não, entre R3 e R4, não tem não, nó. Não, no tem caminho entre R2 e o R3, né? E o R2 e o R4 aí tem nó. Aí por isso que elas vão ser a mesma tensão, dos ramos. Pois é, Aline, professora. Oi, O R3 ou R4, se a gente for somar eles, vai dar 12 ohms. E o sim, R2 é só 10 ohms. sim, Mas, mas uma coisa é resistência e outra coisa é tensão, né? Quer ver? Eu vou colocar o voltímetro aqui, depois eu faço devagar com vocês, mas só para você ver, tá? Que é a mesma tensão. Aqui, deixa eu rotacionar ele também. hein, Aline? O ramo que Bom, está o R3 e R4 está em série os dois. Então é a soma os, dele, mas a tensão dos isso, ramos paralelos aí vai ser igual, correto? correto. A tensão deles é igual, dos paralelos. Ok. aí provavelmente o outro também tá depois é isso. Só rolando isso. E, e aqui. Então, é PR1 e PR2, né? Os valores aqui. Então, vamos salvar, simular, volta lá, ó. PR1, 12,5 e PR2, 12,5. Viu? É a mesma tensão nos ramos. Porque os ramos estão em paralelo. Agora, a corrente vai ser diferente. Certinho? então, aí no primeiro resistor passa os 24, né? Não passa os 24. Vai ficar 24 menos o que está aqui, ó. O que está aqui é 12,5, não é? Então, no primeiro resistor vai ser 24 menos 12,5. Vai ficar 11 volts e meio aqui nesse R1. Só que eu vou fazer o seguinte, vamos fazer os cálculos primeiro, porque aí, se a gente ficar pulando a etapa, aí vai ficar gerando essa dúvida mesmo, tá? Quando a gente fizer os cálculos e subtrair, aí você vai ver que realmente confirma. Mas, ó, se eu simular aqui agora, voltar lá, ó, 11,5 para o PR3, que é o que está em resistor 1, né? Então, ele consome 11 volts e meio, e aí dos 24 sobra 12,5 para o restante, certo? Então, vem 12,5 para esse pedaço do circuito. Como está em paralelo esse ramo com esse, aí a gente tem 12,5 em cada um. Em paralelo, a tensão é igual. Aline, Oi. você maximiza a tela do QX para ficar mais fácil visualizar, por favor? Eu não maximizei, porque Aí, valeu, quando obrigado. alguém levantar a mão, eu tenho que voltar lá na outra tela.
Ah, tá. Então, desculpa. Tá? Não, imagina. Eu vou fazer assim, ó, porque aí eu consigo voltar na outra com facilidade. Aí ele pegou aqui de novo, peraí. Aí voltou demais. Aqui, eu deixar aqui. Não, coleguinha, não faz isso não. Aí, tem que deixar essa parte de baixo aqui para eu voltar lá e ver. Tá ok, tá bom, sim, não tem problema. Bom, peraí, vou ver aqui se ele centraliza aqui. Deixa eu... Aí, amado, peraí que eu perdi. Ai, meu Deus. Parecendo que eu perdi tudo. Mas não tem Ô, problema. Aline, eu tenho uma perguntinha. Posso perguntar, Aline? Pode. É o seguinte, se eu quiser colocar um aparelho para medir a potência, um watímetro, eu coloco ele em série ou em paralelo na resistência que eu quero? Em paralelo. Ok. Gente, vou desenhar de novo, tá? Tenta ir lá em arquivo, nos recentes, talvez está salvo. É verdade. Tá, não. Vamos lá, então. Resistores. Ah, eu te prejudiquei, desculpa. Que é isso? Não, de jeito nenhum. Ah. Aqui. Era assim, não era, gente, o circuito? Estava antes. Aqui era 8, 4. Aqui era 10. E aqui 5, né? E 24 volts. Aí, pronto, invertemos. Vamos fazer os cálculos agora? Então, pegar um texto aqui. E vamos partir para os cálculos, ó. Primeiro a gente tem o R3 e o R4 aqui, que estão em série ou em paralelo? Série. Em série, muito bem. Então, R3 mais R4 vai ser 12 ohms. Ixi, o contrário aqui. Ohms. E aí depois, eles vão virar um resistor só, né? E ele vai estar de que forma com o R2? Em série ou em paralelo? Paralelo. Ele vai Paralelo. estar em paralelo agora, né? Então, eu vou ter aqui, ó, R3 mais R4 em paralelo com o R2. E aí, a gente vai ter, então, 12 vezes 10 dividido por 12 mais 10, né? Dividido por 12 mais 10. Isso é igual, deixa eu fazer aqui. 5,45. Ah, 5,45. A gente fez aquela hora, foi com 120 e 100, né? E deu 54,54. Certo? Aí, esse de 5,45, gente, ele vai entrar no lugar desses últimos três aqui, ó. Ele vai ficar em série com R1, né? Então, eu tenho aqui
o resistor equivalente vai ser igual a 5 mais esse de 5,45, né? Que é 10,45 ohms. Pronto, de novo, tem contrário aqui, ohms. Até aqui, tranquilo? Querem perguntar alguma coisa dessa resistência equivalente? Não está tranquilo? Ô, professora, Oi. então uma recomendação é sempre começar a fazer o circuito em série para depois fazer o paralelo, né? Não, na verdade, você tem que obedecer. Obedecer é ótimo, né? A gente precisa respeitar o que está no ramo. Aí o ramo que está mais distante da fonte, nesse caso, é esse daqui, e, por coincidência, ele tem uma série antes, né? De resolver ele para a gente poder utilizar o próximo aqui, para a gente poder ver em que disposição que ele está com o próximo resistor. Aí por isso que a gente fez a série primeiro. Entendi. Então sempre será referência o último nó do circuito. No último ramo, isso, mais distante da fonte. A gente vai pegando dos mais distantes para os mais próximos, quando tem uma fonte só, né? Porque aí, quando tem mais fontes, aí tem que fazer por Kirchhoff mesmo. Tá? Que é rodar a malha, né? Que eu vou fazer aqui no próximo exemplo. Certinho? Beleza. Tá bom. Como a gente já tem o resistor equivalente, agora nós vamos fazer a corrente total, né? Então, o I total é igual à tensão total dividida pelo resistor equivalente, que é igual a 24 dividido por 10,45. Ó, vai dar um pouquinho mais de 2, né? 24 dividido por 10,45 dá 2,3, porque deu 2,29666. Por arredondamento, né? A gente vai encontrar, então, 2,3 ampere, tá? A corrente do R1, gente, ela é a mesma da fonte, porque tá em série com a fonte, né? Então, a gente tem aqui, ó. Ah, porque eu tô usando o texto aqui, ele não deixa. Deixa eu desenhar aqui primeiro, então. Aqui, essa corrente, ó, ela sai daqui, né? Sobe aqui da fonte, vem e passa pelo R1. Depois ela sai do R1 e chega até nesse nó. Chegou nesse nó, ela vai se dividir aqui. Vem um pouco para baixo no R2 e o restante vem para cá e desce pelo R3 e pelo R4, tá? Então, vamos dar nome Pois para é, elas aqui. professora. Aí, nesse caso, ela se divide igual também? Não, porque os resistores dos ramos não são iguais. Se eles Aí, fossem aí, iguais, aí dividiria. aí que faz a confusão na cabeça da gente. Não, nós O vamos Arley, calcular aqui agora. eu É, vi uma coisa muito interessante, eu estava com dúvida nisso aí também, e é onde o resistor estiver menor, é onde vai passar a maior corrente. É, Resistência, a corrente passa mais por ali. a corrente, gente, ela é super preguiçosa. Então, ela vai procurar o caminho mais fácil. É, sempre, sempre. Essa corrente total aqui, então, eu vou chamar ela de I1, tá? Ai, não ficou vermelho porque ficou vermelho. Corrente total deu 2,3 amperes, não foi? Foi, 2,3, isso mesmo. E lá no R1 passa os 2,3 amperes. Lá no R1 passa os 2,3. Aí, se a E gente continuar... Ah, pode falar. aqui no primeiro nó ele se divide, desce um pouco para o R2 e um pouco para o R3 e R4. Isso. Aí, ó, como o R3 mais R4 dá 12 e o R2 é só 10, por onde você acha que vai ficar a maior corrente? No R2. Isso, porque ele é menor. A corrente é super preguiçosa, ela vai procurar sempre o caminho mais fácil. Ela é a tarde de domingo, quando a gente não está trabalhando, né, claro. Aí, pessoal, vou chamar aqui no R2, então, de I2, tá? Minha corrente, ó. I2.
E a corrente que vai para o R3 e o R4, eu vou chamar de I3, né? Porque está na sequência aí. Aí pronto. Aí já temos I1, I2 e I3. E aqui embaixo, ó, é a mesma corrente, tá? Que desce aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo arrastar esse trem aqui. Vem cá. Eita, nossa senhora. Tanto. Ah, meu Deus do céu. Virou I3 para tudo quanto é lado agora. Deixa eu apagar. Bom. Beleza, esse aqui, senão vai confundir, bagunçar. Pronto. Como que a gente faz para calcular? Agora a gente já tem a I total, né? Que é a I1. Como que a gente faz para calcular a I2 agora? Pelo divisor de corrente, nós sempre vamos pegar o valor da resistência do ramo oposto ao ramo que eu quero calcular. Então, ou seja, o R3 mais o R4, né, que é a resistência do ramo oposto, dividido pela soma das resistências dos dois ramos, pelo R2 mais R3 mais R4. E a gente vai multiplicar pelo valor da corrente que chega ali naquele nó e se divide. Qual que é a corrente que vem no nó para se dividir? É a I1, né? Então, eu vou ter aqui que I2 é igual. Resistência do ramo oposta a ela é 8 mais 4, que é 12, dividido pela soma da oposta mais do ramo que eu estou procurando, que é 10, e isso multiplicado pela corrente que vai se dividir ali, porque é um percentual, entendeu? Que eu estou procurando, né? Esse valor inicial aqui dessa divisão é um percentual. E aí eu vou multiplicar pela corrente que se divide, tá bom? Então eu tenho 12 dividido por 22 vezes aí 1, que é, deixa eu fazer aqui já, ó, 12 dividido por 22 dá, nossa, o que é isso? Ah, tá, 0,54 vezes a corrente I1, que é 2,3. Então, 0,54 vezes 2,3 vai dar 1,25 ampere passando pelo R2. Tá? Eu posso dizer que a minha corrente I1 é a soma de I2 mais I3, não é? Elas se dividem, né? Ali para formar a I1, ela se divide em duas. Então, eu posso falar que I1 é igual a I2 mais I3, mas eu vou repetir o método do divisor de corrente, tá? Para a gente poder gravar e conferir também. Então, eu vou fazer assim, I3 é igual resistência do ramo oposto de onde está passando ao I3 é o R2. Então, eu vou ter 10 dividido pela soma da resistência do ramo, que eu estou procurando a corrente, mais a do ramo oposto. Seria 12 mais 10. Isso daqui, vezes a corrente que se divide, né, em I2 e I3, que é a I1. Opa, aqui. I1. Então, eu tenho agora 0,45, 46, né, arredondando. Deixa eu fazer, que é mais confiável. 0,45. Vai ficar um arredondamento aí. Vezes a I1, que é 2,3. Que aí vai dar 1,05. 1,045, tá? 1,05 ampere. Somando as duas, ó, então se eu falasse que I1 é igual a I2 mais I3, eu teria que I1 é igual a 1,25 mais 1,05, que dá os 2,3 também. Então, confere, né? Então tá certo. Perguntas até aqui? Não, por enquanto? Então, vou seguir, tá?
Pessoal, não esquece de colocar o nome aí no chat, não, tá? E o RA, o nome completo é RA, por gentileza. Agora, minha gente, antes da gente continuar, vamos medir essas correntes aí, para ver se realmente bate esses valores? Tem que colocar os amperímetros em série, tá? Com os ramos, ó. Então, vou deletar essa linha aqui, para colocar um amperímetro aqui, e vou deletar essa daqui, e essa aqui também, não vai ficar nenhuma, né? Não, vou colocar um amperímetro aqui embaixo, vou colocar um lá perto de R1. Amperímetro, vamos lá, ponteiras, ponteira de corrente, ó, um aqui, não, mas você tem que vir para baixo, colega, o sentido da sua corrente é assim. O outro, aqui, insere com esse ramo, e o outro vai ficar aqui, insere com a fonte, tá? Aline, consegue compartilhar a descrição do cálculo desse circuito? Você fala no chat? Isso. Copia agora. Faz isso aí pro chat. Pronto. Deixa eu ver lá. Um exemplo. Aí. Agora, deixa eu ligar isso de novo, né? Então, vamos lá. PR1, PR2. Aqui eu vou ligar na fonte. Você tá aqui, querida. Eita, nossa. Aí. Aqui. E aqui. Aqui. E esse daqui aqui embaixo também, senão ele não vai, né? Ó. Então, beleza. Deixa eu tirar essa seta aqui, senão ela vai confundir, né? Que ela é o sentido da corrente. Vou pôr aqui assim. Então, gente, o PR1 vai ser a I2 pra gente. O PR2 vai ser a I3 e o PR3 vai ser a I1. Ficou dividido, né, os colegas? Deixa eu mudar eles aqui, então. Vou mudar o nome deles aqui, ó. PR1, ele não deixa... porque já tem, né, PR1 aqui, né? Aqui é PR3, né, que eu tenho que chamar. PR3 tracinho. Será que ele deixa? PR3... PR3, vamos ver. Que aí eu vou lá e mudo... PR2, aí aqui é PR1 agora. Eu acho que se tiver dois com o mesmo nome, ele não deixa, sabe, renomear. Pronto. Agora tá, os PRs estão com o nome das correntes, os números das correntes, tá bom? Vou fazer aquele processo, né, de salvar. Esse é o meu projeto, eu acho que é o 5, né, agora. Deixa eu pular na minha pastinha do EAD. Professora, onde você foi mesmo aí para poder salvar? Às vezes é isso que o meu tá dando errado. Eu só cliquei aqui no disquete. Ou você fala Eu não na tô pasta salvando aí, não. aqui? Não? Não, então, eu não tô clicando lá em cima, não. Às vezes por isso eu não tô conseguindo abrir essa grade de fazer simulação. Ah, entendi. Para fazer a simulação também, a gente tem que inserir um outro componente ali, que é de simulação CC. Você chegou a usar ele? Não, mas não tem problema, não. Toca para frente que depois eu acho isso aí. Depois eu vejo as aulas de novo. Tá bom. O A Arley, gente vai aqui. Hã? vai lá em salvar como, e aí você põe o arquivo onde você quer. Aí você consegue fazer, tá com essa dificuldade também. Aqui, ó, salvar como, aí você escolhe a pasta que você quer, né? Eu fui aqui na minha pasta aqui, que eu tô salvando as coisas de vocês, tá na minha área de trabalho,
Aqui o Niub, EAD. Aí eu dou o nome aqui para o arquivo. Aí, para simular, é só escrever simular aí abaixo dos componentes aí que ele vai aparecer lá. Aí é só puxar e arrastar que dá certo. Isso. Aqui em simulação, ó, CC. Aí ele, com esse bloquinho aqui, aí ele entende que a gente vai gerar uma corrente ali, né, através de uma tensão, e vai fazer funcionar esse circuito, tá? Depois que Aline, fez isso, oi. e tem um detalhe, todas as vezes que for tomar uma ação, tem que apertar ESC aqui para dar certo, senão não Você funciona. vai clicando em tudo que tiver no ícone não, no mouse, né, no ponteiro do mouse ali, ele vai duplicando na tela, né? Passando é raiva. Depois que a gente inseriu a simulação aqui, aí a gente vai em diagramas e insere a tabela, né? Inseriu a tabela, ó, aqui, ele só... Ah, tá, em projeto 1 não, eu estou em projeto 4, projeto 5 misto, meu querido. Eita, tá bom. Eu quero, então, o PR1, só que ele não é de tensão. Viu? Que doideira agora. Ele me virou. Os componentes que ele trouxe, não é isso que eu quero. Ai, meu Deus, é projeto 5 misto. Dá licença, tabela. Deixa eu simular primeiro. Aí. Simulei, aí agora eu insiro a tabela. Agora sim, ó, ponteira 1, 2 e 3. Que são as correntes que a gente calculou, né? E 1, e 2 e 3. Aplico, ok. Ó, vamos ver se está batendo os cálculos ali. Tá, só a corrente I3 que eu arredondei, né? E ela ficou 104 pela medição, 1045, se ele tivesse mais casas decimais. É porque a terceira casa decimal estava dando 4 de novo, aí você arredondou para cima, deveria A ficar sua baixo. deu 4? A minha deu... Não, deu Ah, é verdade, é verdade. Depois deu do um 5 era deu- 4, né? deu, como é que é? 1.04545. Isso, da dízima. Isso mesmo. Tá Então certo. é 104 mesmo. Certinho? Agora vamos para a parte das tensões, né? Nos resistores, ó. Então vamos ver. VR1 é igual ao resistor, mais a corrente que passa por vezes a corrente que passa por ele, né? Então é R1 vezes a corrente que passa por R1 é a I1, né? VR2 é o R2 vezes a corrente que passa por ele, que é I2. E tensão no resistor 3 é igual ao resistor 3 vezes a corrente que passa por ele, que é a I3. E tensão no resistor 4, R4 vezes a corrente que passa por ele, ou que também é a I3, né, nesse caso. Ó, I3. Então, temos R1 vale 5 e a corrente I1, 2,3. R2 vale 10 e a corrente I2 vale 1,25. Opa. R3 vale 8 e a corrente que passa por ele, né, é 1, eu vou até arrumar aqui, gente, vou colocar de acordo com o arredondamento correto, né, e a medição é 1,04 e o R4 vale 4, a corrente dele também é A3, que é 1,04. Vamos multiplicar agora, né? Então, aqui vai dar 11,5, imagino eu, 2,3 vezes 5, 11,5 volts, né? Esse a gente já tinha lá pelo voltímetro da simulação anterior. O R2 vai ser
10 vezes 1,25, que dá 12,5. O R3 é 8 vezes 1,04, que eu acho que vai dar 8,32, mas eu vou conferir aqui. 8,32. E o VR4 vai dar 4,16 volts. Certo? Vou copiar esses cálculos ali para vocês, tá? Todos de novo aqui, ó, no chat. Professor, vendo você fazer, parece que não é difícil, não. Ah, mas não é não, uai. Se a Aline tivesse dando aula para a gente, eu fechado com 10, todo mundo. Meu Deus do céu. Gente. O esquema, se nós tiver com dificuldade nesse período aí, nós fazemos as aulas particulares com ela aí para revisar. Gente. Não, mas vocês vão ter aula comigo agora, de eletrônica. Vocês já vão ter aula com a Aline, eu acho, né? Alguns, né? Nem todos têm eletrônica, né? No segundo, agora no próximo momento, né? Professor, essas aulas, elas ficam disponíveis lá dentro da grade? Fica. Mas eu costumo deixar o link nos recados para vocês, porque tá ficando muito grande o arquivo, sabe? Aí não tá dando para salvar lá dentro do AVA. O AVA não me permite salvar vídeo maior que 800 MB, tá dando 1 giga, 1,1 giga, sabe? Tá ficando um pouquinho grande. É só você lembrar do caderninho laranja, lembra da dica do companheiro aí? Caderno. Boa. Ai, a minha memória. Agora, pessoal, eu vou inserir aqui, então, as ponteiras para a gente confirmar se essas tensões estão corretas mesmo, né? Espero que sim. Mas vamos lá. A gente já tem as do amperímetro, agora vamos ver de cada resistor se a tensão foi calculada corretamente. Então, vamos lá em ponteiras. Agora é a de tensão. Eu coloco uma aqui para o R1, uma para o R2, uma para o R3 e uma para o R4. Vamos ligar. Ali no R2 vai estar negativo, não? Vai, vou inverter ele aqui. Tá diferente, né, o sentido. Bem lembrado. Deixa eu fazer as ligações aqui, aí eu volto lá e inverto ele. Pronto. E inverter verticalmente. Pronto. Acho que deu. Vamos chegar essa tabela para cima aqui. Chegar esses valores aqui também para a gente conferir, né? Se vai dar ou não. Salvar, tá? Mania de salvar. Simulei. E agora na tabela, vamos inserir aqui, né? As correntes, aliás, as tensões, ó. PR4, 5, 6 e 7, que é um para cada resistor. PR4 é do resistor 1. A gente calculou ele como 11,5, né? Então tá confirmado. PR5 é do resistor 2, 12,5 no cálculo, tá medindo 12,5. O PR6, que é o resistor 3, VR3, 8,32 a gente calculou. Ele está dando 8,35, bem próximo, né? Então, considera-se correto. E o PR7, no cálculo, deu 4,16, na medição 4,17. Então, tá ok aqui. Beleza? Vou salvar de novo.
Alguma pergunta desse circuito? Vocês querem que eu espere um pouquinho, vocês terminarem de simular, para a gente fazer o próximo? Eu não entendi como que apareceu esse 417 aí, que eu calculei pela 1.04545, está dando 4.18. Aí se arredondar para 1.4, está dando 16. Deixa eu ver o negócio aqui. 4 vezes 1.045, com 3 dígitos. Dá 4.18. Ele arredonda para cima com 3 dígitos, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Então, se eu usar todas as casas que ele dá para a gente aí. Ah, mas algum errinho de programa, né? 10 dividido por 22, né? A corrente aqui. A corrente vezes 4. Então, 4, não, peraí, que eu vou buscar a casa aqui. 10 dividido por 22, vezes a corrente 2,3. Ah, até já sei o que é. A primeira corrente também é arredondada, né? Então, a primeira corrente é 24 dividido por 10,45. Ela dá 2,296650,718. Aí, se a gente multiplicar isso por 10 dividido por 22, aí dá 1,0439321, tarará. Vezes 4, aí dá 4,17. É isso mesmo, é arredondamento. É tudo arredondamento do arredondamento. Ah, brincadeira. E no final da conta, é a gente que é mesmo. É a gente, né? Mas tá bom. O programa vai muito na... Que aproximar, né? Não tem jeito, né? Tá bom. Então tá. Pessoal, posso fazer o próximo? Pode, né? Beleza, então. Vamos para o último. Último circuito da tarde de sábado. Agora, esse texto aqui agora vai ficar louco. Louco. Vou deixar a simulação aqui já. Eu vou fazer o seguinte. Do jeito que tá aqui, eu vou colocar uma fonte aqui nesse lugar. Vou deixar do jeito que tá aqui. Vou ver. Diga, José. Cliquei sem querer aqui, professor. Não, tranquilo. Fontes. Vou pôr a fonte aqui, ó. Aí, vou colocar uma fonte aqui agora de 12 volts, tá? E aí a gente vai ver que os valores vão mudar muito agora, né? Tanto de tensão quanto de corrente. Só que antes de mudar os valores, eu vou calcular com vocês, tá? Pelo método das malhas de Kirchhoff. E aí depois a gente confere, né? A gente simula aqui, tá? Vou deixar vocês na curiosidade dos valores aqui. Vou nada, né? Porque vocês estão com o simulador também, vocês podem simular. Mas eu vou fazer os cálculos primeiro, tá? Desenhos, então, texto. Nossa, o medo que eu fiquei agora, eu falei, nossa, será que eu pus para gravar? Tá gravando. Caraca. Já pensou? Eu acho que alguém teria falado se não tivesse colocado para gravar ainda. Foi pelo menos o último circuito eu ia gravar, né? Então vamos lá. Vou começar aqui a fazer os cálculos, tá? Pessoal, quando a gente tem, então, mais de uma fonte no mesmo circuito, a gente tem que usar o método de Kirchhoff, né, que é o método das malhas, tá? O método do cálculo de corrente, e depois, né, posteriormente, da tensão de cada resistor, através das malhas. Como que funciona isso? A gente considera uma malha uma parte fechada do circuito. Então, desse lado aqui, ó, a gente tem uma malha, e aqui a gente tem outra, tá? Esse circuito, então, tem 2 malhas e temos 3 correntes diferentes, certo? A malha, a gente vai fazer usando a lei de Kirchhoff para tensões, que diz que
a soma das quedas e elevações, de tensão em uma malha é igual a zero com x. Ou seja, elevação é fonte, se ela estiver no sentido correto, e queda de tensão é o que consome tensão para mim, no caso, é o resistor, tá? Qual que é o sentido correto da fonte? É o sentido que a gente adotar para passar a corrente. Se no resultado final der negativo, é porque a gente adotou o sentido invertido, a corrente estava passando de outro jeito, e tá tudo certo, tá bom? Então, ó, nesse caso aqui, eu vou adotar o sentido horário, tá? Então, vai passar assim, ó, vai passar por I24, sobe, vai ser esse mesmo sentido que a corrente está fazendo aqui, tá bom? E do lado de cá, na malha de cá, a hora que a gente for fazer, aí a gente define, tá? Então, vamos fazer da malha 1 primeiro aqui, ó. Malha 1. Qual que vai ser a tensão aqui na malha 1? Como que vai ser a malha da malha 1? A malha da malha 1 é ótima, né? Como vai ser a expressão da malha 1? A gente vai passar pelo 24 volts primeiro, que é uma fonte, que é uma elevação, então ela vai ter sinal positivo. Saindo do 24, a gente passa pelo R1. Só que eu não olho tensão, aliás, eu não olho resistência, eu olho tensão. Como que eu calculo a tensão no resistor mesmo? R vezes I, né? Então, ali eu tenho menos, porque é uma queda, tá? Então, ó, menos R1 vezes a corrente que passa por ele, que é I1. Isso daí é uma queda de tensão. Beleza. Na malha aqui, ó, depois se eu continuar e eu descer aqui, eu tenho que R2 é uma queda de tensão também, não é? Então, eu tenho menos R2 multiplicado pela corrente que passa por ele, que é I2. E aí eu tenho, depois de R2, isso daqui é um amperímetro, eu não considero, eu tenho uma fonte. Tem uma fonte de 12. O sentido correto da corrente passar pela fonte é do negativo para o positivo, e nesse caso, a nossa corrente está descendo. Se ela está descendo, essa fonte é uma queda, então ela é negativa também. E aí a gente volta lá para o mesmo ponto de onde a gente partiu, que é o 24. Como eu já considerei ele, eu já tenho todas as quedas e elevações dessa malha, eu vou dizer que é igual a zero, tá? Agora, vamos pôr número nas coisas? A gente... Aliene, Oi. ali no R2, não teria que colocar R2 vezes a corrente 2, não, no caso? Aqui, ó. R2 vezes I2. Então, desculpa, ela tem a corrente R1 e I2 circulando nele, né? I3 e I1, na verdade. I2 vai ser uma diferença de I1 e I3, né? Aí eu nomeei ela por enquanto de I2. Aí, daqui a pouco eu faço ela. Aí, I2 é igual a I1 menos I3. Certinho? Então, agora, como a gente já tem alguns valores, ó, o que a gente vai fazer? 24 menos R1 vale 5, né? Eu não sei o valor de corrente ainda, não são os mesmos do circuito passado, tá, gente? Vai dar diferente. 5 e 1 menos o R2 vale 10, 10 e 2, menos 12 é igual a zero. Vamos deixar corrente de cá, valor de lá? Então, eu tenho de cá menos 5 e 1, menos 10 e 2, 24 menos 12 dá 12, né? Aí, se eu for jogar o 12 para lá, como ele estava positivo do lado de cá, ele vai negativo. Posso multiplicar todo mundo aqui por menos 1, gente? Para tirar esse sinal negativo? Posso, né? Então, vai ficar 5 e 1. Então, deixa eu pôr aqui um multiplicado por menos 1, tá? End 5 e 1. Mais 10
I2 é igual a 12. Por enquanto, para por aqui a malha 1, beleza? Agora vamos para a malha 2. Malha 2 é do lado de lá, hein? Malha 2, nós temos, ó, vou adotar sentido horário também para ela, tá? E eu vou começar pela fonte 12 aqui, ó. Se for sentido horário, a corrente vai subir assim, ó. Tá? Se a corrente vai subir, ela vai passar do negativo para o positivo, nesse caso, né? Então, ela vai estar no sentido correto, ela vai ser uma elevação de tensão. Então, é 12, aí passa pelo R2, que é uma queda, consumidor, R2 vezes a corrente que passa por ele, que é o I2, menos R3 vezes a corrente que passa por ele, que é o I3, menos R4 vezes a corrente que passa por ele, que também é o I3. Volta lá na fonte, né? Aqui, ó. E aí, como já inseri todos, vou igualar a zero aqui agora. Continuando, temos 12 menos R2 vale 10, 10 e 2, menos R3 vale 8 e 3, menos 4 e 3, que é igual a zero. Vamos colocar a corrente de um lado, o número do outro, né? Então, eu tenho menos 10 e 2, menos 8 e 3, né? Menos 8 e 3, com menos 4 e 3, menos 12 e 3, que é igual, o 12 estava positivo, ele vai negativo. Então, a gente pode também multiplicar por menos 1 para tirar esse sinal, né? Que de negativo já basta a conta da gente, né? 10 em 2, mais 12 e 3, que é igual a 12. Ah, professor, vou dividir tudo por 2 aqui, vou ficar, pode dividir, não tem problema não, eu vou manter assim por enquanto, tá? E nós temos agora, o que dá pra gente fazer já? A gente tem 3 incógnitas, né? Não é muito legal. E aí, o que o colega falou, colega, eu não vi seu nome na hora porque eu não minimizei a tela, tá? É o seguinte, ó. Lembra que a gente comentou que a soma das correntes que chegam em um nó, isso é Kirchhoff também, tá? A lei de Kirchhoff para correntes, é igual à soma das correntes que saem desse nó. Então, nós temos aqui que I1 é igual a I2 mais I3, né? Então, vou criar aqui também, ó. I1 é igual a I2 mais I3. E aí, dá pra gente substituir a I1 aqui em algum lugar por esse valor, ou a I2, tá? Para a gente poder achar as correntes. É porque eu fiz como sendo a malha 1, passando a corrente 1, malha 2, corrente 2, né? Sim. E nas explicações lá nos vídeos, teve dessa forma, por isso que eu te perguntei. Aí faz uma menos a outra, né? Porque uma está descendo e a outra vai estar subindo, né? Então, sentido opostos. Aí certinho. O professor até explicou que tinha que pôr o sentido oposto, né? Quando você está passando uma corrente de uma outra malha do outro, aí uma fica menos a outra, depois elas, no final, acabam se anulando. Né? Isso. Assim, elas não chegam a se anular, né? Mas você subtrai uma da outra e você encontra o valor daquela corrente que estava ali no meio, né? Oi, Jennifer. Só para avisar que eu vou ter que sair, tá bom? Beleza, obrigada, viu? Tchau, boa aula, pessoal. Obrigada, Jennifer. Bom trabalho. Obrigada. Olha aí, gente, a razão das minhas noites em claro. Continuando aqui, a gente terminar, se eu substituir aqui... Achei que alguém tinha levantado a mão aqui, gente, desculpa. Se eu substituir o I1 por I2 mais I3 aqui nessa conta, ó, eu vou ter 5, que multiplica I1, aliás, desculpa, perdão, I2 mais I3,
mais 10I2, que é igual a 12, né? Aí nós temos, para essa fórmula aqui, vou fazer na linha de baixo, tá? Que é melhor. 5I2 mais 5I3 mais 10I2, que é igual a 12. E aí eu vou juntar os I2 agora, né? 15I2 mais 5I3, que é igual a 12. Agora a gente tem duas opções, ou a gente faz por substituição ou por sistema, tá? Vou fazer aqui por substituição. Como que eu faço isso? Eu vou isolar o I2, por exemplo. Então, eu vou ficar com 15I2 de um lado, é igual a 12 menos 5I3. E agora, para eu jogar o 15 para lá, eu vou passar ele dividindo, né? Ele está multiplicando. Então, eu tenho que I2 é igual a 12 menos 5I3 dividido por 15. E agora eu posso pegar esse valor aqui, ó, e substituir onde eu tenho I2 na outra fórmula, que é essa daqui, tá? Aqui eu esqueci de pôr uma setinha. Que é essa daqui, ó. Então, eu vou copiar aqui. Onde tem I2, eu vou copiar esse valor aqui e vou jogar aqui, ó. Eu vou fazer isso, gente, na linha de baixo, tá? Vou colocar aqui, porque depois eu copio o texto para vocês lá, pra vocês salvarem. Substituindo, tem essa fórmula. Aí, agora eu coloco aqui no lugar de 2, esse camarada aqui, ó. Como que vai ficar agora? Vamos continuar. Tá acabando, gente. Falta só a matemática agora, ó. Ali, eu vou ter 10 vezes 12 dividido por 15, né? 10 vezes 12, 120, dividido por 15, eu acho que vai dar 8. É isso mesmo. Então, 10 vezes 12 sobre 15, deu 8. E agora, na distributiva, eu tenho 10 vezes 5I3, então vai ficar menos 53 dividido por 15. Mais 12I3, que é igual a 12. Esse 8, eu já vou mandar ele para lá, tá? Já vou começar a isolar a galera aí, ó. 53 dividido por 15, eu já vou fazer essa conta, gente, para a gente já somar com o 12 ali também, para não precisar fazer fração, tá? Então, eu faço 50 dividido por 15, dá 3,33, e como o 12 também é I3, eu vou somar com ele, tá? Então, vai ficar 15,33 I3, que é igual a 12 menos 8. O 8 eu já mandei para lá negativo. E esse aqui também é negativo, né? Que é menos 50. Então, agora eu tenho, ó, 12 menos 8, 4, dividido por 15,33. Peraí, fiz o trem errado aqui. 4 dividido por 15,33. 0,26 ampere, ou 261 miliampere, a corrente de 3. 0,26 ampere. Agora, eu posso pegar esse valor aqui, ó, e substituir naquela continha aqui, né, do I2 ou do I1. Cadê? Tem alguma I1 aqui que relaciona com o I3? Deixa eu ver, R2 com I3, aqui tinha... Tem que achar o I2 primeiro, né? Para depois achar o I1. Tudo bem, a gente acha, não tem problema. Ó, peguei a fórmula do I2, tá aqui em cima, que eu tinha isolado ele.
Aí eu vou colocar aqui no lugar de I3 o 0,26, respeitando aqui a ordem, né, das expressões matemáticas, multiplico aqui primeiro, depois subtraio do 12 e divido por 15. Então, vamos lá. 0,26 vezes 5 dá 1,3. 12 menos 1,3 dá 10,7 dividido por 15, que dá 0,7 ampere, os dois. E como I1 é igual a I2 mais I3, eu vou ter 0,7 mais 0,26, que vai dar 0,96 ampere. Vamos ver, vou copiar aqui agora para vocês lá no chat, tá? E vamos ver se realmente batem essas contas. Meu Deus. O Arlen não faz assim, eu fico triste. Ali não deu um jeito mais fácil de fazer isso, não? Por sistema linear, fica um pouco menor. Essa é terrível. Até o I3 aqui, faltou só essas duas linhas de baixo. Opa, peraí, calma. Ó, faltou as duas linhas de baixo aqui, pro chat, lá, não coube. E agora nós vamos simular. Calma, volta aqui, Aí. Uhum. Vamos simular para ver quanto que vai dar aqui. Ok. Eu quero os valores das correntes. Saia. O valor das correntes é PR1, PR2 e PR3, né? Vamos simular, então. PR1, que é I1, que é I total, não deu certo, deu 1,67. Ai, gente, não acredito. PR2 deu 0,3. Aí 2 está invertido para mim aqui. E PR3 deu 1,3. Que deu 1,3. Eu não acredito que esse trabalho todo para a conta sair errada. Ah, que vergonha. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. E deu diferença. Vergonha não, porque isso aí é complicado para danar, velho. Ah, não, mas não é possível. Eu sou professora, não posso, não, gente do céu, que vergonha. Eu ia falar que nós estamos cansados porque é a última aula, mas agora eu vou te contar um negócio, a cabeça já esquentou. As contas ainda ferviam. O aluno é um professor muito doidão, que ele sai falando assim, série. Aí vai marcando lá. E ele acha tudo isso aí sem pegar essas fórmulas nem nada. Olha só, que é isso? Não, vai entender. Meu Deus do céu. Deixa eu ver o que eu errei na matemática aqui do trem, ué. Será que foi sinal, gente? Ali é 24 menos 5 e 1, menos 10 e 2, menos 12, porque tá fora. Beleza. Aqui tá certo, essa aqui tá certa. 5 e 1 menos 10 e 2 igual a menos 12. 5 e 1 mais 10 e 2 igual a 12. Certo. Beleza. Aí a outra vai ser... 24 menos 12 vai ficar igual a menos 12. Até que tá certo mesmo. 12. Beleza. Cinco e 2 mais 5. Ah, é porque eu substituí aqui 2 mais e 3, né? Que era o 5 lá, ó. E 2 mais e 3, certo. E Aline, nada contra o digital, mas um quadro negro ia dar certinho agora aí. Ah, ia. Nossa Senhora. Eu tenho 45 anos, sou da época do giz.
Eu também dei muita aula no GIS, nossa senhora, o técnico, eu dava aula só no GIS. Aqui, 10 vezes menos 12, tá, 5, vai ficar 5 e 2, mais 5 e 3, mais 10 e 2. É, igual a 12. 15 e 2, mais 5 e 3, igual a 12. 15 e 2, mais 5 e 3, igual a 12. Será que foi na hora de substituir aqui? Doze menos 5. Quer ver que foi um sinal aqui na hora que eu substituí esse 2 lá, ó. 10, aqui dá 8, aqui dá menos 50 sobre 15 mesmo. Tá, vamos fazer a malha 2, então. Até aqui tá certo. Vamos ver a malha 2. R2 vezes 2. 12 é positivo ali. Ô, Aline. Oi. Só dar uma dica para. Porque é interessante, ele tá brincando aquele negócio do série. É física com o Renato Brito. O cara é muito doido, mas é muito legal de ver o jeito que ele faz. E tá certinho. Só com as fórmulas, né? Se tiver que fazer essas fórmulas, aí complica tudo. É. Mas é legal. Ele tem. Você viu no YouTube? Eu estava correndo atrás de circuito elétrico, que estava sem aula nenhuma, né? Aí eu achei o Renato Brito, achei o como é que é? É Gui Mané, que é aquele do engenheiro cripto. Sim. Nossa, cara, legal. Foi bem legal. Peguei muita coisa. É interessante. Para sair dessas fórmulas, para resolver de forma mais rápida, mais prática, né? Porque às vezes você precisa só achar a questão que é fechada. Sim, bem melhor, né? Bem mais rápido. Cair numa CQA para fazer essas fórmulas, aí eu tô lascado, tô fodido. Aline. Oi. Nessa primeira malha aí, na malha 1, ele não vai o R2 também na corrente I3? Ao contrário? Então, se eu chamar de I3 ali... Porque ele passa no sentido da malha, mas depois ele passa ao contrário também pela outra corrente, não é? Não. Você fala que I2 é igual a I1 menos I3, né? Seria o R mais, vezes I3, no caso. Seria menos, no caso, porque ele ia ser positivo, na verdade. Mas aí dá na mesma. É porque I2 é igual a I1 menos I3. Aí você faria R2 vezes I1 menos R2 vezes I3. Sim. Ó, a malha 2 também tá correta, a fórmula. I1 é igual a I2 mais I3, né? Aí, ó, se a gente jogar o I3 para cá, fica I2 é igual a I1 menos I3, né? Por isso que uma tá subindo e a outra tá descendo, né? Eu acho que foi na parte de substituição aqui que eu errei. Eu peguei a fórmula, essa daqui, da malha 2, 10 e 2 mais 12. Aí eu peguei I2, foi daqui, 12 menos 5. Aline. E 3 sobre 15. Oi. Na malha I2, você adotou a fonte como sendo positiva. Foi. Então, o R2 vai ser negativo, mas o R3 e o R4 eles seriam positivos, não? Não, porque eles sempre são queda, resistor sempre consome, né? Resistor sempre é queda de tensão. Aline, mas certeza, porque quando ele está entrando no sentido contrário, ele pega negativo, não? Mas aqui, ó, se a gente adotar a corrente nesse sentido, a corrente está indo no mesmo sentido também, de I3, então está consumindo também. É só a fonte que a gente tem que... Tá, eu entendi, porque está avaliando a malha separada, né? É. Ok. Deixa eu ver aqui.
I1 igual a I2 mais I3. Então, no caso aqui, 10 vezes 12, 120. 120 dividido por 15, a 8. É esse aqui. 10 vezes 5 dá 50, dividido por 15, deu 3,33, né? 3,33 e 3. Mas, gente, já sei o que foi. Aqui, ó, não posso fazer isso, não. Foi daqui para baixo, ó, que eu errei. Achei. Aqui. Essa parte que eu erro. Aí erra tudo. Olha só. Aqui eu tenho 8 e tenho menos 50 e 3 sobre 15. Então, é onde dá os 3,33. Só que aqui é negativo e o 12 é positivo. Então, eu tenho que somar, né? Menos 12 dá 8,67 e 3, nesse caso. Então, dá 8,67 e 3 é igual a 12 menos 8. Que aí eu passei esse 8 daqui, ó, para lá, tá? Agora vai dar certo. Então, vai ser 4 dividido por 8,67. Aí dá 0,46 e 3. Foi isso que ele calculou ali? Não, deu 1,3. Ai, gente. Aline, eu estou entrando em desespero. ,46. Deu fadiga aqui agora. Vou te falar. Não vai chegar no resultado que tá medindo ali, não, viu? Não vai. Eu vou achar porque vou mandar para vocês. Eu achei que era aqui. Mas fique em paz, professora. Seu jeito de explicar ajudou demais, viu? Tirou bastante dúvida. Nossa, mas aqui eu ensinei errado, hein? Aqui tá doido. Ô, Aline, Oi. o sentido da malha 1 com a malha 2 tá correto? Porque você começaria na 1 por 24 volts. Isso. E a malha 2, você começaria por menos 12, não é assim? Que ela tem que seguir, tem que se encontrar no meio. Depende, né, do sentido que a gente adota para a corrente. Como a gente adotou sentido horário também, aí é positivo o 12, porque a corrente passa do negativo para o positivo da fonte, então ela é positiva. A gente considera ela uma elevação. Se eu estivesse descendo, aí ela passaria no sentido contrário e se tornaria negativo. No último cálculo que nós fizemos aí, elas se encontraram no meio aí, ó. Mas você pode tanto fazer elas chegando, né, se encontrando uma no sentido horário e outra no anti-horário, quanto fazer as duas no mesmo sentido, né, as duas no horário, as duas no anti-horário. Certo. Aí, assim, daria certo o número, mas adotamos a corrente no sentido errado. Então, ela daria negativo a resposta da corrente. Mas aqui não está dando negativo, não está dando certo, né, com o medido. Aline, só por curiosidade, na malha 1, como estou pegando as duas fontes, e uma está num sentido, a outra está em outro, não deveria diminuir? Diminui, mas fica aqui diminui, ó. Fica 12. Aqui, ó. 24 menos 12. Porque vai entender isso aí. Eu vou sentar com essa conta aqui. Vai começar do zero. Vou ter que começar do zero, mas eu vou resolver ela e vou mandar para vocês. Tá bom. Aí você manda a maneira que você
você conseguiu para a gente entender depois. Tá, eu gravo para vocês. Então, tá bom, obrigado. Obrigado você, gente. Desculpa não ter encontrado o resultado medido aqui nesse final, tá? Não, faz parte, né? Ai, por isso que eu falei que eu estou entrando em desespero. Ó, o I2 aqui. Tem uma propriedade que eu aprendi com esse cálculo. Aprendi não, que o pessoal fez aí. Multiplicação por um fator conveniente. Não tá fácil demais. Multiplicar por um negativo e aí vai dar o que eu quero. Mas não é tão simples assim. Deixa eu ver se esse I2 aqui muda agora. Aí eu faço 12 menos ela, dividido por 15. Dá 0,64. Obrigado pela aula. Obrigado a você, gente. Bom fim de semana. Desculpa aí não ter chegado o cálculo, não ter batido com a medição aqui. Mas assim que eu resolver ela, eu disponibilizo para vocês, tá? Obrigado. Valeu, Aline. Obrigado. Oi. As aulas vão ficar todas gravadas, não é isso? Vamos ficar. Umas 300 mil vezes, viu? Duas aulas novamente. Porque assistiu umas 300 mil vezes novamente antes das atividades. Ai, pode assistir. Aline, obrigada, viu? Obrigado, tá uma excelente aula. Obrigada. 99%, né? Faltou só o último resultado. Faltou o último resultado, gente. Faz parte. Bom final de semana para todo mundo. Um abraço. Obrigada, Rony. Obrigada para você também. Professora Aline, muito obrigado pela